né? Vamos lá. Rogério Ceni dirigindo o Flamengo contra o São Paulo. Perdeu todas. Inclusive foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, pelo São Paulo, jogando pelo Flamengo. Então, gente, é inacreditável. Depois do que o Rogério Ceni não fez no São Paulo, clube onde ele era rei, e até hoje é um maior ídolo, talvez, da história do São Paulo, trazer o Rogério Ceni de volta, isso é inacreditável, cara. Para trazer o Rogério Ceni de volta, se for essa a opção, eu prefiro o Andrade. Vai buscar o Andrade lá onde ele quer que estiver, é melhor. Aliás, eu prefiro é o Felipe Luiz. Mas tem um bando de torcedor modinha, que começou a torcer ontem, que acha que isso seria um absurdo. Eu era repórter, eu sou futebol raiz, né? Eu era repórter quando o Flamengo fez exatamente isso com o Paulo César Carpegiani. E deu no que deu. Então, as situações são idênticas. O Felipe Luiz foi um jogadoraço, o Felipe Luiz é líder desse grupo, é adorado por todo mundo. O Felipe Luiz conhece muito bem o que esse time do Flamengo precisa fazer para voltar a jogar bem, e é um estudioso. O Felipe Luiz tem todos os treinos do Jorge Jesus anotados. Felipe Luiz tem os treinos do Simeone anotados. É um estudioso. Esse era o cara que poderia dar a famosa chacoalhada no Flamengo. Vou lembrar outra que os mais novinhos não sabem. Em 1983, aquele timaço de Zico, Júnior, Adilho e companhia, com o próprio Carpegiani, que já tinha sido campeão da Libertadores e do Mundo em 81 e campeão brasileiro em 82, em 83 a coisa desandou. E o Flamengo estava jogando mal. O que fez o presidente da época, Antônio Augusto Chabranche? Nos Estados Unidos, encontrou com Carlos Alberto Torres, que nunca tinha sido treinador, disse para ele: Carlos Alberto, você topa dirigir o Flamengo? Ele disse: topo. Veio e ajeitou o Flamengo foi campeão em 83. E aí perguntaram ao Carlos Alberto, que depois nem sequer se firmou tanto na carreira como treinador, mas perguntaram a ele: o que você fez? Dei uma chacoalhada no elenco. Mostrei para eles que eles tinham que jogar, porque eles são muito melhores que os outros. Dei uma chacoalhada, uma injeção de ânimo. E aí até o Bigu jogou bola. A ponto, na época, o Carlos Alberto dizer: Flamengo agora é Bigu e mais 10. Então, o que o Flamengo precisa nesse momento são de chacoalhadas como essa. Se você não mexer em nada e deixar o Sampaoli ou trouxer o Rogério Ceni, amigo, o buraco é garantido. Casão, quando fala em chacoalhada, tem vários tipos de chacoalhada. Às vezes o time está completamente de pneu arriado e aí precisa de um apoio moral. Pô, vai para cima, vocês são bons, tal. No caso do Flamengo não é isso, né? Porque os jogadores eles se colocam num patamar, vamos dizer assim, de ótimos jogadores. É outro foi tipo isso que o Dorival fez. Foi isso que o Dorival fez, gente. O Dorival chegou lá e devolveu o ânimo aos jogadores, a confiança aos jogadores. O Dorival recuperou até o Léo Pereira, que era daquela empresa famosa Entregas Pereira. Ele e o Andréas entregavam tudo. Aí o Dorival chegou lá e disse: pô, Léo, você foi meu zagueiro no Atlético Paranaense, você joga muita bola. Foi lá, conversou com o Everton Ribeiro, mas deixou um pouquinho na posição dele. O Dorival fez a chacoalhada que levou o Flamengo a ganhar 2021, 2023, a Copa do Brasil e a Libertadores. É de uma chacoalhada que está precisando. E não vai ser o Rogério Ceni que vai dar. E aí, Casão? Olha, eu acho que o caso do Flamengo é de que nem uma pipa, sabe? Começar a enrolar a pipa para ela ficar no chão. O time do Flamengo está precisando colocar o pé no chão. Eles estão flutuando o ano todo. Desde o começo do ano, desde os 2 títulos do ano passado, começou esse ano, ia disputar o Mundial, foi disputar o Mundial, Supercopa, Recopa, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Eles estão flutuando, estão flutuando tanto, que, por exemplo, o Gabriel vai fazer aniversário e vai fazer a festa do poderoso Gabi. Num momento como o Flamengo tá. Cara, quer fazer a festa? Faz a festa de arromba. Faz do jeito que você quiser a festa. Mas há necessidade de você falar publicamente, anunciar e colocar um nome na festa? O Arrascaeta, semana passada, foi gravado aquilo, acho que não foi ao vivo, mas semana passada, num momento turbulento, ele estava dançando e cantando num programa de um canal de televisão e no domingo teve problema muscular, saiu, vai ficar 4 semanas fora. Sabe? Tem relação uma coisa com a outra? Nós não sabemos. Pode ter. Não a situação específica do cara estar no programa cantando e dançando ou da festa de aniversário. Mas isso com frequência
com frequência, pode estar, sim, pegando os jogadores. O time do Flamengo ele é muito arrogante, ele é muita soberba. Tem muita soberba no Flamengo. E o problema é, quando você está com soberba e ganhando, passa batido. Mas quando continua soberba e o time perdendo, jogando mal, fica muito estranho. A gente estranha, cara. Você vê o time do Flamengo jogando como jogou contra o Internacional, jogando como jogou contra o Olímpia as 2 vezes, né? Contra o São Paulo também, vendo o jogo contra o São Paulo, e os caras falando em festa. Os caras indo em programa cantar, não falar do time, sabe? Vai num programa de televisão de futebol e responde perguntas por que o time tá mal, o que você acha, o que tá acontecendo. Não é ir num programa de televisão nesse momento cantar samba e dançar, pô. Cara, não é. É para você ir num programa esportivo e falar por que você tá mal, por que o time tá mal, por que não ganhou títulos, o que tá acontecendo. É essa a explicação que os jogadores do Flamengo têm que dar. Não é dançar, não é cantar samba. E eu não sou contra isso, porque eu também curti a vida pra caraca. Mas na minha época, a gente se curtia a vida, você não ficava anunciando aniversário, não tinha as redes sociais, mas quando o programa de televisão te convidava para ir participar de debate, a gente ia. Mesmo bem ou mal, todo mundo ia. Eu não me lembro de jogador se negando a ir em programa de televisão porque não estava fazendo gol ou porque o time estava perdendo. Os caras iam, todo mundo ia, sabe? E hoje não é só o Flamengo que não faz isso, ninguém faz isso, mas especificamente no caso do Flamengo, não era o momento, sinceramente, de os jogadores estar fazendo isso. Eu queria perguntar uma coisa para o Renato, que me falaram, que eu não sei se é verdade. É verdade que os jogadores, 7, 8 jogadores do Flamengo, já anunciaram que não vão na festa do Gabriel? É verdade, é verdade. Que não é o momento de ir? Exatamente, exatamente. Então pronto. Então aí, esses jogadores, eles estão sabendo o que está precisando fazer. Né? É baixar a bolinha, é ficar quietinho, é treinar, se preparar, se melhorar mentalmente, porque jogar bola, todos eles sabem e muito bem, por sinal. O que está faltando ali é se incomodar com a situação. Eles não estão incomodados. O time do Flamengo, ou a grande maioria dos jogadores do Flamengo, não estão incomodados com tudo que aconteceu no ano. Aí é complicado, cara. Porque o jogador tem que se incomodar. E eles não estão incomodando. Essa notícia de que os caras não vão na festa, alguns não vão na festa, aí não é um bom sinal, Marília? Que talvez os caras falem, bom, peraí, gente, agora a gente tá numa final aqui, é a última chance de a gente ganhar alguma coisa, vamos pôr o pezinho no chão, como disse o Casão. Não, Eduardo, é um sinal de que o grupo tá rachado. Porque, né, é um sinal de que, como a gente tem falado há alguns meses, apesar do próprio Gabriel desmentir, mas o Everton Ribeiro falar que sim, o outro falar que tem uns amigos mais amigos, outros menos amigos, mostra que num momento como esse, você se nega a ir na festa do coleguinha, porque você acha que não é o momento dele dar uma festa, você já está dando um recado, né? Uma coisa pública assim é ruim dos dois jeitos. É ruim para quem for e é ruim para quem não for, né? Todo mundo vai ficar na porta fazendo scout. Veio o Pedro? Ih, o Pedro não veio. Veio fulano? Ih, fulano não veio. E o outro? Ah, o outro tá machucado e veio, hein? Ó, eu acho o seguinte, a gente vive, e nós aqui, é um pouco menos. Somos de uma outra geração de lidar com a vida pessoal dos jogadores de uma outra forma. Todo mundo, eu Eduardo, Renato, cansamos de saber da vida pessoal do jogador e isso só virava notícia, pelo menos eu imagino no nosso caso, né? Nunca trabalhei em site de fofoca, quando aquilo de fato tinha alguma interferência. O fulano não veio treinar, não vai jogar, só nesse tipo, onde ele foi, o que ele fez. Só que a gente vive a era da especularização da vida pessoal, né? É o meu Instagram, minha vida, sabe? Cada um tem a sua própria revista caras. Jogador de futebol, não sei se eles gostam de jogar futebol ou eles gostam de ser jogador de futebol, com a fama que isso traz. Então é mais legal cantar do que jogar, é mais legal dar festa do que jogar, é mais legal. Isso tudo também acho que nem. Eu não acho que o cara não pode. O cara só faz aniversário uma vez por ano. O aniversário dele não vai ser em novembro, o aniversário dele é agora. Eu não acho que ele é proibido de ter uma festa. Agora, o evento festa,
do tamanho que é, na véspera do que seria o jogo do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Sabe, o Momense, como diz um outro amigo nosso, é inadequado. Semana que vem tem uma data FIFA. Aí não vai ter jogo do Flamengo, jogo nenhum. Vai semana que vem. Sabe? Não estou pedindo para transferir o aniversário dele para o ano de 2025. É só uma adaptação. E a gente concorre agora, e provavelmente eu não estou vendo nos comentários, mas muitas das pessoas que nos assistem são as pessoas que consomem notícia de ou influencer ou jornalista que não é jornalista, que vive a mesma vibe. A vibe do minha caras, minha vida, sabe? E essas pessoas vão lidar com essa festa do Gabriel, ou se é próximo dele, ou de ir à festa dele, de uma outra forma. É gente que vive também com o celular no modo selfie. Fui almoçar, fui jantar, olha aqui eu com o jogador, aí ganhei uma camisa, e dancinha de TikTok. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado. Provavelmente nós somos muito dinossauros e não conseguimos entender esse tipo de coisa. Agora, não custa ser um pouco discreto, né? A gente pode ser discreto na alegria e na tristeza. Nesse momento, não estou dizendo que ele tem que ficar em casa chorando 24 horas por dia, mas um pouquinho de elegância e discrição não faz mal para ninguém, né? Só uma coisinha, Tironi, rapidinho. O Gabriel, por exemplo, eu acho que o Arrascaeta, mais alguns jogadores, mas esses dois, estamos falando desses dois, eles estão no pacote dos jogadores celebridades. Jogadores Sim. que dividem a profissão em ser celebridades. E aí, cara, bicho, chega uma hora que nesse momento não dá para você ser celebridade. Você tem que ser um jogador, que é a sua profissão, né? Você é jogador de futebol. E nesse momento não é o momento de ir em programa de televisão dançar e cantar samba, nem de fazer uma festa de arromba. Ou pelo menos anunciar que a festa vai ser de arromba. Entendeu? Como está fazendo o Gabriel. Então, nós estamos na era dos jogadores celebridades, que é o que acontece na seleção brasileira. É o que aconteceu em 2 Copas do Mundo seguidas, em 18 e 22. Jogadores, metade jogador, metade celebridade, sabe? Tinha aquele personagem do Batman, o Duas Caras, né? Que era um inimigo do Batman, Duas Caras. Desse lado de cá é jogador, desse lado de cá é celebridade. Não dá para ser assim em momento difícil. Você pode ser assim em momentos mais tranquilos. Ninguém vai ligar. Mas aí os caras falam assim, pô, mas se tivesse lá em cima em primeiro lugar, você não ia falar nada. Exatamente, eu não ia falar nada. Eu vou falar porque o time está mal. Porque é essa a situação. Quando você está bem, você faz qualquer coisa e continua jogando bem. Mas quando você está mal, você faz qualquer coisa e continua jogando mal. O futebol tem esse negócio, tem essa coisa, né? De você realmente saber qual é a energia que você está no momento. O Corinthians 82, a gente saía todos os dias, cara. Todos os dias. Isso quando não ficava bebendo cerveja a tarde toda no Bar da Torre. Lá no Corinthians, dentro do Corinthians. Só que o time chegava na quarta, ganhava. Chegava no domingo, ganhava. E isso, no início, o jornalista falava assim, eu quero ver agora, depois dessa balada, o que os caras vão fazer. O time ia lá, ganhava, jogava bem. Isso aí acontece. Dá pra fazer. Porque o time do Flamengo de 19 devia se divertir também. Porque eu sei que o time do Flamengo de 81 se divertia pra cacete. Porque eu joguei com os caras. Eu sei das histórias. Os caras se divertiam, mas jogava bem. Agora, nesse momento, cara, não é o momento de ser celebridade, cara. É momento de se dedicar 100% a ser jogador de futebol. Renato, dá para dizer que o Flamengo não é favorito nessa final? E aí eu vou emendar outra pergunta. Não ser favorito não é o melhor que pode acontecer para o Flamengo nesse momento? Porque pelo menos é um alento que pode falar assim, olha, nós não somos nem favorito, alguma coisa a gente precisa fazer aqui. Para botar o pé no chão e tal. Não acredito que o time reaja dessa maneira ao não ser considerado favorito. Como eu falei para você, eu acho que o choque tem que ser, a chacoalhada tem que ser maior do que apenas ver que boa parte da imprensa considera o São Paulo favorito. Eu acho que vai além. É claro que esse time tem amor próprio. Esse time, por exemplo, muito provavelmente vai correr muito para tentar ganhar do Botafogo. Mas o problema é que ele está correndo errado, porque ele não tem tática. Então, por exemplo, chegar e dizer, olha, o São Paulo é o favorito,
É uma final de Copa do Brasil. Claro que todo mundo vai jogar com a faca nos dentes. Mas isso pode ser pouco. Isso pode ser pouco. O Tirone, Casagrande e Marília, reparem uma coisa. Como o time do Flamengo está mal tecnicamente. Jogadores que são indiscutivelmente ótimos, como estão errando passe de 3 metros. Como estão errando muitas coisas que são inadmissíveis para jogadores da categoria deles. Por que estão assim? Porque não treinam mais fundamento. O Sampaoli só treina posicionamento. A tara do Sampaoli é que os jogadores ocupem os espaços que ele determina. Esse time não treina mais fundamento. E quem não treina fundamento, por mais talento que seja, que tenha, vai piorar. Me lembro bem do Tele. Tudo bem, eram outros tempos, ele só dava coletivo, mas ele treinava fundamento. E aí ele conseguia transformar até jogadores de uma técnica discutível, como o Cafu, em um dos melhores laterais do mundo. Esse time do Flamengo não treina mais fundamento. Ele treina parte física, fortíssimo, tanto que você vai olhar o número de contusões musculares da era Sampaoli. É assustador, com direito até a três contusões sérias em aquecimento, e agora 2 contusões depois de uma semana de treino. Então, o que ele treina é parte física forte, o tal preparador físico que trouxeram para o lugar do Boçal, que agrediu o Pedro. Uma das coisas que dizem para falar bem dele é que depois dos treinos dele, os jogadores chegam até a vomitar. Meu Deus do céu, voltamos ao tempo dos treinos arrasa-quarteirão? Pelo visto, sim. E depois o resto do treinamento é posicionamento. E aí, amigo, a gente vê jogadores como Gabigol pisando na bola, Arrascaeta errando muito mais passes do que errava, Gerson errando passes bobos. É isso que dá. Então, amigo, acho que é muito pouco para reanimar esse Flamengo, você dizer, olha, não, eles estão dizendo que o São Paulo é favorito. Acho muito pouco. Insisto, agora, ou tem um chacoalhão ou não vai a lugar nenhum. Agora, quando a gente fala favorito, Marília, ou como a gente consegue discutir se o São Paulo é favorito nesse jogo, é muito mais pelo Flamengo não estar jogando bem do que exatamente pelo São Paulo estar sendo arrasador, né? Vamos lembrar, o São Paulo acabou de perder do América, jogando com um a mais, o América é o último colocado do campeonato. O São Paulo não ganhou nenhuma partida em casa no Campeonato Brasileiro fora de casa. O São Paulo fora de casa é um vexame. Então, quando se fala sobre favoritismo, é muito mais sobre o Flamengo estar jogando mal do que o São Paulo exatamente estar jogando demais. Apesar que hoje lá estava todo mundo em volta do Dorival, e aí o Dorival falou que não, agora eu quero lutar pelo São Paulo e tudo mais. Eduardo, comigo não vai colar essa sua mania de zica contrária, zica... Vamos lá. 2 semanas atrás, você perguntou para mim quem era favorito, eu falei, o São Paulo. Passaram-se agora 2 semanas da classificação de ambos, continua sendo o São Paulo, estamos a 3, vamos ver se a gente reverte. Eu acho que você tem razão quando você diz mais sobre o não futebol praticado pelo Flamengo, mas eu acho que tem muito a ver com a temporada. A temporada do São Paulo é melhor que a temporada do Flamengo. O São Paulo foi eliminado no Campeonato Estadual, é verdade, trocou de técnico, e na Copa Sul-Americana, que é o que ele tinha, está classificado, chegou aonde podia, quarta de final que está agora, ainda tem um jogo. O Flamengo trocou de técnico de forma caótica, fez os primeiros 4 meses com o Vitor Pereira caóticos, com uma série de derrotas, quer dizer, as crises do Flamengo foram se acumulando, é a crise da Supercopa, é a crise do Mundial, é a crise da Recopa, é a crise da Copa Guanabara, é a crise da final do estadual. Aí, para resolver a crise, eles contrataram o Nero, como diz meu irmão. Contrataram o Nero para cuidar do incêndio. Aí trouxeram o Sampaoli. Tá ruim, então o chacoalhão que trouxeram foi o terremoto com o tsunami. Trouxeram o Sampaoli. Isso foi em abril, assim como chegou o Dorival. A gente pode falar que a última semana do São Paulo foi caótica, ou que os últimos 10 jogos, 11 jogos, São Paulo só ganhou os 2 mais importantes? É verdade. Mas quantos jogos importantes o Sampaoli ganhou? Do Fluminense na Copa do Brasil, isso foi em maio, e do Grêmio na Copa do Brasil, isso foi em julho. Todo o resto do Sampaoli é tiro, porrada e bomba.
todo jogo. Se não é dentro de campo, é fora de campo. Se não é no vestiário, é no bastidor. Se não é no bastidor, é no aquecimento. Não tem um jogo do Flamengo que você fala assim, bom, vamos assistir. Acho que agora vai. Teve o jogo do Grêmio. E depois do jogo do Grêmio, na sequência, o jogo a virada que poderia ser marcante no segundo semestre, malvadão. Aí o Boçal vai lá e dá um soco na cara do Pedro. Aí o Flamengo acha que o Pedro é que tem que ser punido, porque, veja bem, ele tomou um soco, mas ele não veio treinar. Então ele tem que ser punido. Aí o outro dá um soco no outro, no dia seguinte os dois são titulares. Aí tem uma festa, metade do time vai, outra metade não vai. Não tem como achar o Flamengo titular. Não tem um jogo que você fala assim, não, o Flamengo vem de uma sequência importante. Aí você pode comparar as duas campanhas da Copa do Brasil. As duas são muito boas. O Flamengo foi bem na Copa do Brasil. É que os jogos da Copa do Brasil são a cada um mês, você meio que esquece. Mas do Sampaoli, a melhor coisa que ele fez pelo Flamengo foram os jogos contra o Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio. Foi o melhor Flamengo do Sampaoli, foi esse aí. E no caso do Dorival, dá para dizer a mesma coisa. A sequência Palmeiras e Corinthians é incontestável. Né? Se antes não tinha sido contra times importantes, acho que foi Ituano e Sport, ainda que e com o Sport foi aquele jeito nos pênaltis e tal, não sei o quê, mas as vitórias sobre Palmeiras e Corinthians, os dois principais rivais, é impossível você tirar o favoritismo do São Paulo. E o São Paulo, diferentemente do Flamengo, fez clara opção pelas Copas. Nas Copas se classificou. O Flamengo fez clara opção por ganhar tudo. E até agora perdeu tudo.